110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Amém. Palavra do nosso Deus. Amado ouvinte do programa Voz das Assembleias de Deus, após esta leitura, queremos então discorrer acerca deste assunto, perigos e desafios para a nova geração. Eu já tenho falado esse assunto aqui já há alguns programas, e sempre que vou falar deste assunto, eu tomo como base esse texto. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Eu não estou aqui, meu amado ouvinte, para discorrer apenas de pensamento humano, inteligência humana e raciocínio humano. Eu tenho aqui usado a palavra de Deus como base, como regra de fé, para fundamentarmos aquilo que nós estamos afirmando. Não é algo fruto da minha imaginação, é algo fruto da inspiração que o Espírito de Deus tem dado às nossas vidas. Não somente a mim, mas a tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus espalhados sobre esta nossa nação tão abençoada. Amado ouvinte, já discorremos aqui acerca de vários perigos e desafios que esta geração está enfrentando. A geração depois de Josué, ela se corrompeu, se perdeu e surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e tampouco a obra que ele fez a favor de Israel. E os filhos de Israel se prostraram, se curvaram e adoraram e serviram aos Baalins, ou seja, aqueles deuses cananeus, aqueles deuses pagãos que na verdade não eram deuses, eram invenção humana, porque o nosso Deus, ele não é uma invenção humana. Nós, homens, é que somos uma invenção de Deus. O nosso Deus, ele não é feito de barro, ele não é feito de pedra, de ouro, de prata ou de bronze. O nosso Deus, pelo contrário, ele nos moldou do pó da terra e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Nenhum deus cananeu, nenhum deus pagão jamais fez, jamais faria ou poderá fazer isso. Sabe por quê? Porque só Deus é dono da vida, só Ele pode gerar vida. E Ele, meu amado, nos inspira nesta manhã e sobre a ação do seu Espírito Santo. Nós queremos dar continuidade a esse tema, a este assunto, perigos e desafios para a nova geração. Meu amado, vivemos o período da transição, em que uma geração está sendo recolhida. Aquela geração dos nossos pastores, aí com 70, 80, alguns aí com a idade um pouco mais avançada, 90 anos. Muitos desses pastores são contemporâneos dos fundadores da Assembleia de Deus, do pastor Daniel Berg e Gunnar Vini. Esses homens são aí o elo de ligação daquela geração que iniciou o trabalho e esta geração que somos nós. Essa geração, meu amado, está sendo recolhida pelo Senhor. E a minha geração é a geração que se apresenta para fazer esta obra. Só que nos nossos dias, nós estamos enfrentando muitos perigos e desafios na nossa geração que pode nos levar a cometer os mesmos erros que foram cometidos na geração
após Josué, aquela geração que, por incrível que pareça, chega a me assustar quando a Bíblia fala que se levantou uma outra geração que não conhecia ao Senhor. Quando a Bíblia fala isso, eu chego a ficar assustado, porque eu me preocupo com a minha geração, que esses mesmos erros, esses mesmos equívocos estão sendo cometidos gradativamente na minha geração. A minha geração, meu amado, está sendo atacada de todos os lados. É a geração, meu amado, que está sendo bombardeada pelo inferno, pela mídia, pelos meios de comunicação, pelas ideologias, pelas filosofias, pelo saber transmitido com muita perspicácia, muita coisa é transmitida em nome de uma suposta ciência e que de ciência realmente não tem nada, porque não há um discurso da ciência, há um discurso, meu amado ouvinte, de homens que se dizem portadores, muitas vezes, de uma ciência que nega, que anula, muitas vezes, as verdades que Deus estabelece, que quer desqualificar. Outras gerações já enfrentaram essas batalhas, essas lutas. Paulo enfrentou isso quando quiseram desqualificar a pessoa de Jesus Cristo como Deus, dizendo que ele era apenas homem, que ele não era divino. Eles negavam a divindade de Cristo, negavam a revelação de Deus, as Escrituras, e a Bíblia continua aí firme e forte até hoje, salvando, curando, libertando, transformando. E a minha vida, meu amado ouvinte, também não foi diferente. Eu fui alcançado por esta palavra. Bem-aventurado, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Um grande desafio, um grande perigo que eu vejo na minha geração é a sede e a vocação missionária. Amados, aquilo que Deus estabelece, nós não podemos mudar. Toda vez que o homem tenta mudar uma verdade que Deus estabeleceu, pode ter a certeza que ele vai sofrer consequências. Toda vez que o homem tenta desconstruir ou mudar a verdade de Deus, não obedecendo-a por completo, às vezes somente parcialmente, você pode ter a certeza que o homem vai colher os frutos dessa desobediência. E a minha geração é a geração que precisa ser despertada pela sede missionária, visão missionária. Olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele salva brasileiro, ele salva o judeu, ele salva o alemão, ele salva o francês, ele salva o indígena, ele salva o cigano, ele salva todas as pessoas, de todos os povos e de todas as culturas. Mas como crerão se não há quem pregue? Amado, estamos precisando na nossa geração despertar a sede e a visão missionária para esta geração. Olha que a geração anterior, a geração dos nossos patriarcas, Daniel Berg, Gunnar Wien, e essa geração que é o elo de ligação entre esses homens, que são os nossos patriarcas que estão aí, eles foram movidos por uma sede missionária, uma visão missionária. Eles fizeram a obra de Deus, abriram campos, foram verdadeiros bandeirantes, homens convictos das suas chamadas, convictos da sua vocação, que abriram mão de tudo, de família, de trabalho, de emprego, de bem-estar, ou às vezes até da profissão, e se lançaram na obra missionária. Amado ouvinte, o propósito de Deus sempre foi que o mundo fosse alcançado e influenciado
através de Israel. Mas observe quando nós lemos a Bíblia, Israel, ele não se preocupou em levar o nome do Senhor até as outras nações. O propósito de Deus, quando estabelece Israel, era que Deus se fizesse conhecido através de Israel, pelas suas leis, pelos seus mandamentos, pelos seus estatutos, pelo comportamento, pelo testemunho, o modo de vida diferente do povo de Israel. Deus tinha um propósito no povo de Israel e o povo de Israel, meu amado ouvinte, não se preocupou com esta vocação, não se preocupou com essa chamada. O povo de Israel preocupou-se somente, meu amado, em dizer que templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, e não evangelizou, não alcançou os povos. E o que Deus faz quando Deus estabelece uma verdade e o homem tenta desconstruir, não obedece à verdade estabelecida por Deus, ele sofre a consequência. Israel foi para o cativeiro, foi espalhado nos 4 cantos do mundo, ou seja, ele não quis fazê-lo de espontânea vontade. Deus então leva Israel para o cativeiro e espalha judeus sobre os 4 cantos da terra. Amado ouvinte, no dia dos apóstolos, a palavra do Senhor também nos afirma que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos em Jerusalém. Foi o dia do Pentecostes, era uma festa judaica, era 50 dias depois da Páscoa, tinha essa festa do Pentecostes. E, meu amado, é por isso que nós somos chamados de pentecostais, por causa desta festa tradicional judaica. E o meu amado, o poder de Deus era coisa extraordinária. Na inauguração, quase 120 foram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, e foi num dia de festa. E diz-nos a palavra de Deus que naquele dia quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. A igreja ia crescendo, a igreja ia prosperando. Pedro e João foram ao templo adorar a Deus, e quando eles vão ao templo adorar ao Senhor, a palavra do Senhor nos afirma que ele cura um paralítico que estava à porta do templo mendigando, e esse paralítico ele entra para dentro do templo, pulando, saltando, louvando e glorificando a Deus, o que foi algo assustador. E naquele dia, quase 5.000 almas se convertem ao Senhor. E, meu amado, Jerusalém estava uma bênção, era derramamento de poder. Cada reunião, o poder de Deus, a glória, o Espírito Santo de Deus vinha. Mas a palavra que Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Meu amado, o propósito de Deus era que o evangelho não ficasse retido somente em Jerusalém, porque Deus chamou os discípulos para uma visão missionária, sair de Israel, de Jerusalém, ir para a Judeia, para a Samaria e até os confins da terra. Esta foi a ordenança do Senhor, mas eles não saíram de Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém. E sabe o que aconteceu, meu amado ouvinte? Todos nós sabemos do relato. Deus levantou uma perseguição, mataram Estevão apedrejado, Tiago também foi morto, e agora, meu amado, saiu crente correndo para tudo quanto é lado. Foi perna para quem te quer, corre porque senão tu morre. E, meu amado, o evangelho foi parar lá em Antioquia, e Deus salva um homem chamado Paulo, e Paulo dá continuidade posteriormente à obra missionária. Foi o homem que teve a maior visão, compreensão da obra missionária do seu tempo. Eu olho para a minha geração e me preocupo que a minha geração precisa ser despertada por esta sede e por esta visão missionária. Precisamos de levantar pessoas, homens e mulheres com esta visão missionária. Sabe por quê?
se ficarmos retendo esta riqueza, esse tesouro que é o Evangelho, somente dentro da nossa nação, somente dentro dos nossos templos, eu vejo na minha geração que nós estamos correndo o risco de passar por um período de perseguição ao Evangelho. Lá em Brasília, muitas leis estão para serem aprovadas para barrar o crescimento da obra de Deus. Estão querendo obrigar os nossos pastores a realizar casamento de pessoas, meu amado, que estão titulados como a nova família brasileira. Ou a igreja se posiciona e compreende a sua vocação missionária, meu amado. A teologia da prosperidade, a qualidade de vida, como eu já disse em muitos outros programas, tem gerado muitos crentes egoístas, materialistas, com a visão somente do aqui e agora, onde cada um busca o seu interesse, aquilo que é de melhor para si, e aonde fica a vocação e a chamada missionária de Deus para a vida do cristão. E onde fica, meu amado, a chamada missionária para a vida do cristão? Você consegue entender, compreender a dimensão do perigo e o desafio que nós estamos enfrentando? Porque se não despertarmos nesta geração homens e mulheres com esta visão missionária, com esta vocação, meu amado, podemos ter a certeza que estamos desconstruindo uma verdade estabelecida por Deus. Agora, meu amado, quem há de ir? E a quem enviará? Quem vai atravessar as fronteiras? Quem vai pregar? Nesta geração, muitas pessoas estão agarradas com seus bens, com as suas possessões. Como eu disse em alguns programas, estamos gerando uma geração de pessoas individualistas, materialistas, egoístas, mais amantes de si mesmas do que dos próximos. Amado ouvinte do programa Voz das Assembleias de Deus, estamos precisando de orar, de agir, de sair dos nossos templos. Eu conheço missionários que estão lá na África, em Moçambique, Guiné-Bissau, países africanos, na Europa, pessoas que têm chamada missionária